E se a fé não tivesse sido criada para ser verdadeira, mas apenas suportável? E se toda vez que alguém busca a verdade absoluta, o preço não for a morte, mas a lucidez? Hoje, você vai conhecer a história de um pastor que não perdeu a fé por pecado, nem por fraqueza, mas por enxergar demais. Uma história onde não há gritos, não há monstros, apenas respostas. E algumas respostas nunca deveriam ser dadas. Fique até o final, porque essa história não termina quando o vídeo acaba. Ela continua, na sua cabeça. Capítulo 1. A pergunta errada. As pessoas acreditam que histórias começam quando algo acontece. Estão erradas. As melhores histórias começam quando alguém pensa demais. Eu aprendi isso observando humanos ao longo do tempo. Alguns colecionam lembranças, outros arrependimentos. Eu coleciono perguntas. Principalmente aquelas que não deveriam ser feitas. Osias foi uma dessas perguntas. E, como toda pergunta perigosa, nasceu pequena, silenciosa, quase educada demais para ser notada. Osias não começou duvidando de Deus. Isso é essencial que você entenda. Ele começou duvidando dos homens. E existe uma diferença abismal entre as duas coisas. Durante muito tempo, ele acreditou que fé e verdade caminhavam juntas. Mas quanto mais ele observava, mais percebia que certas verdades eram evitadas, não porque fossem falsas, mas porque eram inconvenientes. Você já percebeu como algumas perguntas nunca são bem-vindas, não importa o quão sinceras sejam. Eu não apareci para Osias nesse início. Não precisei. A mente humana é perfeitamente capaz de se destruir sozinha quando começa a comparar discurso e prática. Ele via padrões, repetições, promessas que funcionavam melhor quando acompanhadas de medo. Ele não chamava isso de mentira. Ainda não. Chamava de método. E talvez esse tenha sido o primeiro erro. Osias vinha de uma longa linhagem de fé. 4 gerações. Fé herdada, ensinada, reforçada desde a infância. Mas há algo perigoso na fé que nunca foi escolhida. Um dia, ela pede justificativa. E quando esse dia chega, respostas simples deixam de funcionar. Ele subia ao púlpito com a Bíblia nas mãos e uma inquietação que não sabia nomear. Não era rebeldia. Era desconforto. E desconforto é o começo de toda ruptura. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo está fora do lugar, mas ninguém mais parece notar? Comenta depois. Quero saber se essa história está te lembrando de algo. Osias percebeu que certas palavras produziam reações previsíveis. Que determinados pecados rendiam mais comoção do que outros. Que a culpa era uma ferramenta extremamente eficiente. Ele ainda acreditava em Deus, mas começava a desconfiar seriamente de quem dizia falar por ele. E quando essa distinção acontece, a fé deixa de ser abrigo e passa a ser peso. Eu observava a distância. Sempre observo. Não interfiro cedo demais. Humanos precisam caminhar sozinhos até o ponto sem retorno. E Osias caminhava, lentamente, convencido de que estava apenas sendo honesto consigo mesmo. Mas a honestidade intelectual é um luxo perigoso. Ela cobra caro, muito caro. A dúvida não o afastou da igreja. Pelo contrário, tornou-o mais atento, mais silencioso, mais perigoso. Ele começou a ouvir não apenas as palavras, mas os vazios entre elas. Começou a notar o eco da própria voz. E quando um homem começa a escutar o próprio eco, ele inevitavelmente se pergunta: isso é fé? Ou apenas repetição? Esse é o momento em que a encruzilhada nasce. Não como lugar físico, mas como estado mental. Quando seguir adiante parece mentir para si mesmo, e voltar é impossível. Você já esteve nesse ponto, onde qualquer escolha parece errada. Onde a dúvida não paralisa, ela empurra. Osias ainda não me conhecia. Ainda não sabia meu nome. Mas já caminhava em minha direção. Porque quando um humano acredita que toda verdade precisa ser enfrentada, ele acaba me encontrando. Sempre. Se essa história já te causou algum incômodo, curta o vídeo. Isso ajuda outras pessoas inquietas a encontrarem esse conteúdo. E se inscreva no canal. Histórias assim não são únicas. Elas se repetem, com nomes diferentes, em lugares diferentes, mas sempre começam do mesmo jeito. No próximo capítulo, Osias acreditará que está apenas buscando respostas legítimas. Ele ainda pensa que a verdade liberta. Mal sabe ele que a verdade não liberta ninguém. Ela apenas revela. E algumas revelações nunca se calam. Capítulo 2. A fé herdada. Eu nasci dentro da fé antes mesmo de entender o que essa palavra significava. Antes de saber ler, eu já sabia orar. Antes de formular perguntas, eu já tinha respostas prontas. Meu nome não foi escolhido por acaso, meu caminho não foi improvisado, minha vocação não foi descoberta, foi esperada. Em minha família, a fé não era opção. Era continuidade. Como um sobrenome que se carrega mesmo sem entender o peso que ele tem. 4 gerações de evangélicos. Meu avô dizia que Deus sempre separa linhagens. Meu pai dizia que Deus cobra mais de quem escolhe servir. Cresci ouvindo que eu era fruto de promessa, resposta de oração, projeto divino. Isso molda um homem. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele teme perder. Porque quando você nasce sendo algo, deixar de ser parece traição. Durante muito tempo, a fé foi simples, confortável. Funcionava como deveria. Eu cria, obedecia, repetia. E não havia conflito nisso. Pelo contrário, havia paz. Mas hoje, olhando para trás, percebo que aquela paz não vinha da certeza, vinha da ausência de perguntas. E isso faz toda a diferença. Quando comecei a estudar para liderar, tudo ainda fazia sentido. Teologia, doutrina, história da igreja. Cada resposta vinha acompanhada de uma citação. Cada dúvida era rapidamente acomodada dentro de um sistema bem organizado. Um sistema elegante, coeso.
Mas sistemas muito bem fechados costumam ter algo em comum: eles não gostam de ser abertos. O primeiro incômodo não foi grande. Não foi dramático. Foi quase ridículo. Um detalhe. Um sermão que funcionou bem demais. Uma reação exageradamente previsível. Eu percebi que certas palavras provocavam choro. Outras, culpa. Outras, medo. E que o medo era o mais eficiente de todos. Aquilo não me afastou da fé, mas me fez enxergar algo que eu não tinha visto antes. Havia técnica ali. Você já percebeu como algumas verdades são repetidas não porque são profundas, mas porque funcionam? Já percebeu como certos discursos parecem moldados para produzir efeito, não reflexão? Eu percebi. E tentei ignorar. Porque ignorar, às vezes, é um ato de sobrevivência. Eu continuava pregando. Continuava aconselhando. Continuava orando. Mas algo em mim começou a escutar de um jeito diferente. Como se uma camada tivesse sido removida. Eu ouvi as palavras, e o que elas escondiam. O que evitavam. O que contornavam. E comecei a me perguntar por quê. Não em voz alta. Nunca em voz alta. Algumas perguntas não sobrevivem ao som. Minha fé ainda estava ali. Eu acreditava em Deus. Isso precisa ficar claro. O problema não era Deus. Era a forma como ele era apresentado. Enquadrado. Utilizado. Eu via pessoas quebradas encontrando alívio momentâneo, mas voltando sempre ao mesmo lugar. Dependentes. Submissas. E comecei a suspeitar que talvez aquilo não fosse cura, fosse manutenção. Essa suspeita me envergonhava. Porque ela soava arrogante. Quem era eu para questionar algo que sustentou minha família por gerações? Quem era eu para enxergar falhas onde tantos encontraram salvação? Mas a pergunta não ia embora. Pelo contrário. Quanto mais eu tentava sufocá-la, mais ela crescia. Eu comecei a notar o silêncio. O silêncio depois das perguntas difíceis. O silêncio depois dos cultos. O silêncio dentro de mim. E silêncio prolongado não é vazio. É acúmulo. Algo se acumula ali. Algo espera. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, se você pensar um pouco mais, algo vai quebrar? Talvez o mais perturbador tenha sido perceber que eu já não sabia onde terminava minha fé e onde começava minha função. Eu cria porque acreditava? Ou porque precisava continuar sendo quem sempre fui? Essa pergunta me atravessou como lâmina. Porque ela não acusava a igreja. Acusava a mim. Eu não queria destruir nada. Não queria confrontar ninguém. Não queria perder nada. Eu só queria entender. Só isso. Mas há um problema grave em querer entender demais. Nem tudo foi feito para ser sustentado pela razão. Algumas estruturas se mantêm apenas enquanto não são examinadas de perto. E eu comecei a examinar. Ainda não havia revolta. Ainda não havia ruptura. Apenas observação. Comparação. Incômodo. Mas hoje sei, foi nesse ponto que algo começou a se mover dentro de mim. Algo lento. Metódico. Irreversível. Porque quando a fé deixa de ser abrigo e passa a ser objeto de análise, ela nunca mais volta ao lugar original. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, isso é normal. Talvez seja. Ou talvez seja exatamente assim que tudo começa. Com algo que parece inofensivo demais para ser perigoso. Com uma pergunta pequena demais para ser evitada. No próximo capítulo, eu ainda acreditarei que esse desconforto pode ser resolvido com estudo, disciplina e aprofundamento. Ainda pensarei que a verdade é algo que se organiza. Que se encaixa. Que responde. Mal sei eu que algumas verdades não se encaixam, elas deslocam tudo ao redor. E quando isso acontece, não há retorno. Capítulo 3. O mecanismo por trás do altar. Existe um momento específico em que a fé deixa de ser vivida e passa a ser observada. Eu não sei dizer exatamente quando isso aconteceu comigo, apenas quando percebi que já era tarde. Eu ainda estava no altar, ainda segurava a Bíblia, ainda falava de Deus. Mas uma parte de mim havia dado alguns passos para trás, como alguém que se afasta de um palco para enxergar a encenação inteira. No início, eu chamei isso de maturidade espiritual. Disse a mim mesmo que estava apenas ficando mais atento, mais responsável, mais consciente do peso que era liderar pessoas. Afinal, um pastor precisa entender pessoas, não é? Precisa saber como elas pensam, como sentem, como reagem. O problema é que, quando você começa a entender demais, você começa a prever. E quando tudo se torna previsível, algo perde o mistério. Eu percebia o momento exato em que o choro surgiria. Sabia quando a culpa iria pesar. Conseguia antecipar a doação generosa depois de um sermão sobre medo, perda ou inferno. Nada disso estava escrito em livro algum. Era prática. Observação. Repetição. E quanto mais eu via, mais difícil ficava fingir que aquilo era apenas mover do espírito. Você já teve a sensação de que algo funciona bem demais para ser completamente verdadeiro? Pense nisso com calma. Eu não vi um complô. Não vi vilões. Vi um mecanismo. Um sistema que se retroalimenta. A igreja precisava de fiéis quebrados para continuar sendo necessária. E os fiéis precisavam acreditar que estavam quebrados para continuar voltando. Era sutil.
elegante e, acima de tudo, eficaz. E isso me perturbava mais do que uma mentira explícita jamais perturbaria. Eu comecei a testar. Mudava pequenas palavras nos sermões. Ajustava o tom. Inseria pausas estratégicas. As reações vinham. Sempre vinham. Isso deveria me empolgar. Me tornar um pastor melhor. Mas, em vez disso, me causava náusea. Porque eu já não sabia se estava sendo usado por Deus, ou usando pessoas em nome dele. Minha fé ainda estava viva. Frágil, mas viva. Eu orava pedindo clareza. Pedindo que Deus corrigisse meu olhar se eu estivesse sendo injusto. Mas a clareza vinha, e ela não me tranquilizava. Pelo contrário, ela removia camadas. Revelava engrenagens. Mostrava que o altar não era apenas lugar de encontro espiritual, mas também de controle emocional. E quando você percebe controle onde deveria haver entrega, algo se quebra por dentro. Passei a observar meus colegas. Pastores mais antigos, mais experientes. Eles sabiam. Alguns sabiam. Outros fingiam não saber. E alguns simplesmente não queriam saber. Porque saber exige escolha. E escolher tem consequências. Eu comecei a me perguntar quantos estavam ali por fé. E quantos estavam ali porque já tinham ido longe demais para voltar. Você já pensou nisso? Quantas pessoas permanecem em certos lugares não por convicção, mas por falta de saída? Eu ainda defendia a igreja. Ainda acreditava em sua missão. Mas algo mudou. Eu parei de defender o sistema automaticamente. Comecei a separar discurso de prática. Palavra de efeito de transformação real. E essa separação dói. Porque ela coloca você em um lugar solitário. Nem totalmente dentro, nem totalmente fora. Aos poucos, passei a enxergar o medo como moeda. O medo do inferno, da perda, da punição, do abandono divino. Um medo bem dosado mantém as pessoas próximas. Um medo excessivo as afasta. Havia um equilíbrio quase científico nisso. E quanto mais eu enxergava, mais eu me perguntava: se isso é verdade, o que mais é? Essa pergunta me acompanhava para casa, para a cama, para os momentos de silêncio. Eu lia a Bíblia e, em vez de conforto, sentia estranhamento. Lia promessas e me perguntava quantas vezes elas foram usadas como isca. Lia histórias de fé e me perguntava quantas versões foram suavizadas para manter a ordem. Não era revolta. Ainda não. Era desconstrução silenciosa. Um tijolo sendo removido por vez. Sem barulho. Sem aviso. Mas qualquer estrutura começa a ruir assim. Eu não compartilhava isso com ninguém. Algumas dúvidas não sobrevivem à luz do dia. Elas precisam de escuridão para crescer. E cresceram. Comecei a estudar mais. Não para fortalecer a fé, mas para testá-la. Teologia profunda, história das religiões, filosofia. Quanto mais eu buscava fundamentos, mais encontrava adaptações. Adaptações não são mentiras. São ajustes. Mas ajustes demais transformam verdades em ferramentas. E ferramentas, quando usadas tempo suficiente, deixam de ser sagradas. Você que está ouvindo isso agora, já se perguntou se acredita porque é verdade ou porque sempre acreditou? Essa é uma pergunta perigosa. Se quiser, comenta aí. Quero saber se essa história está te atravessando ou se ainda parece distante demais. Nesse ponto, eu ainda acreditava que tudo aquilo tinha solução. Que bastava encontrar o equilíbrio correto. Que a fé podia ser refinada, purificada, tornada honesta novamente. Eu ainda acreditava que a verdade, quando encontrada, traria paz. Hoje, isso me soa ingênuo. Mas naquele momento, eu estava convencido de que estava no caminho certo. De que Deus aprovaria minha busca. De que entender não era pecado. Eu ainda não sabia que algumas buscas não são sobre encontrar respostas, são sobre ultrapassar limites. Se você está gostando da narrativa até aqui, deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias que não se contentam com respostas fáceis. E se inscreve, porque o que vem a seguir não é conforto, é aprofundamento. No próximo capítulo, essa observação silenciosa vai se transformar em obsessão. Eu deixarei de apenas enxergar o mecanismo, e passarei a procurar algo além dele. Algo que não dependa de púlpitos, nem de homens, nem de fé herdada. E quando essa busca começa de verdade, ela raramente termina bem. Capítulo 4.
A busca pela verdade pura. Existe uma diferença brutal entre dúvida e obsessão. A dúvida visita. A obsessão se instala. Eu percebi tarde demais quando uma se transformou na outra. Já não se tratava de resolver um incômodo espiritual, mas de explicar o mundo. E quando alguém decide explicar o mundo, não há fé que aguente permanecer intacta. Comecei acreditando que estudar mais traria equilíbrio, que aprofundar-me traria humildade. Era isso que eu dizia a mim mesmo. Mas, na prática, eu estava tentando substituir a fé por coerência. Queria uma verdade que não dependesse de emoção, de atmosfera, de música suave ao fundo. Uma verdade que se sustentasse sozinha, mesmo em silêncio. Li tudo o que estava ao meu alcance. Teologia sistemática, patrística, história da igreja primitiva. Depois fui além. Filosofia. Cosmologia. Textos judaicos, islâmicos, orientais. Quanto mais eu avançava, mais um padrão se revelava. As respostas mudavam, mas as perguntas eram sempre as mesmas. Origem. Sentido. Destino. Controle. Medo da morte. Medo do vazio. Isso deveria ter me aproximado de Deus. Mas aconteceu o oposto. Deus começou a aparecer, funcional. Presente sempre que necessário. Ausente sempre que conveniente. E essa percepção me assustou profundamente. Porque, se Deus podia ser explicado como função, então a fé talvez não fosse revelação, fosse adaptação. Você já pensou nisso? Já pensou se a fé não surgiu porque é verdadeira, mas porque era necessária? Eu passava noites acordado, com livros abertos e a mente inquieta. Orava menos. Pensava mais. E quanto mais pensava, menos sentia. Não era frieza. Era saturação. Como alguém que ouve uma mesma palavra tantas vezes que ela perde o sentido. Deus. Salvação. Verdade. Tudo começou a soar abstrato demais para algo que deveria ser absoluto. O mais perturbador não era encontrar contradições. Era encontrar explicações. Boas explicações. Elegantes. Humanas. Explicações que não exigiam milagre algum. E isso me levou a uma pergunta que eu evitei por semanas. Se tudo pode ser explicado, o que resta da fé? Eu ainda tentava manter a rotina pastoral. Sermões, aconselhamentos, visitas. Mas minha cabeça já não estava ali. Eu observava as pessoas falando de Deus como se falassem de alguém que conheciam intimamente. E me perguntava se conheciam mesmo, ou apenas reconheciam o discurso. Eu já não conseguia distinguir uma coisa da outra. Comecei a sentir algo novo: inveja espiritual. Inveja da simplicidade alheia. Inveja de quem acreditava sem precisar entender. Inveja de quem aceitava respostas imperfeitas sem se sentir insultado por elas. Porque, uma vez que você cruza certo limite, respostas simples passam a soar ofensivas. Foi nesse período que percebia algo ainda mais desconcertante. Eu não buscava mais Deus. Eu buscava uma verdade que não pudesse ser manipulada. Uma verdade que não dependesse de homens, instituições ou tradições. Algo que permanecesse verdadeiro mesmo se todas as igrejas fechassem as portas. Essa busca não tinha endereço. Não tinha método definido. Era mais parecida com fome do que com curiosidade. Uma fome que nada saciava. E quanto mais eu alimentava essa fome com estudo, mais ela crescia. Você já experimentou isso? Aquela sensação de que aprender mais só deixa tudo pior? A fé começou a se comportar como obstáculo, não como caminho. Sempre que eu me aproximava de uma conclusão desconfortável, algo em mim tentava recuar, apelando para o mistério, para o não precisamos entender tudo. Mas essa frase já não me convencia. Soava como desistência intelectual, como medo disfarçado de humildade. Eu comecei a suspeitar que talvez a verdade absoluta fosse evitada não porque fosse inacessível, mas porque fosse insuportável. E essa suspeita me acompanhava como sombra. Se a verdade fosse plenamente revelada, quem conseguiria continuar vivendo normalmente? Quem conseguiria continuar acreditando em qualquer coisa? Essa pergunta me levou a outra ainda mais perigosa. E se a fé existir justamente para nos impedir de enxergar tudo? E se ela não for ponte, mas véu? A partir daí, algo mudou em mim. A busca deixou de ser espiritual e passou a ser existencial. Eu já não queria fortalecer a fé. Queria testá-la até o limite. Ver onde ela quebrava. Ver o que sobrava depois.
E esse tipo de curiosidade não é inocente. Ela cobra um preço. Sempre cobra. Comecei a perceber símbolos que antes ignorava. Coincidências recorrentes. Ideias que surgiam em diferentes culturas sem contato entre si. Pontos de interseção. Lugares de escolha. Ruptura. Sempre os mesmos conceitos reaparecendo sob nomes diferentes. Como se todos estivessem apontando para algo, mas evitando olhar diretamente. Não era ainda um lugar. Era apenas uma ideia insistente. Um ponto onde caminhos se cruzam. Onde perguntas encontram respostas que não vêm do céu. Eu não entendia completamente o que aquilo significava, mas sentia que minha busca estava se deslocando. Saindo do altar. Saindo dos livros. Indo para algum lugar mais antigo. Mais silencioso. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando que tudo isso é exagero. Que questionar é normal. E é. O problema nunca foi questionar. O problema é não saber quando parar. Porque algumas perguntas não ampliam o mundo. Elas o desmontam. No próximo capítulo, essa busca deixa de ser apenas intelectual. A verdade começa a se apresentar não como conceito, mas como presença. E quando a verdade ganha presença, ela exige resposta. E eu respondi. Capítulo 5. A encruzilhada como ideia. Antes de se tornar um lugar, a encruzilhada foi um pensamento. E pensamentos, quando repetidos vezes suficientes, começam a ganhar peso. Não como imaginação, mas como possibilidade. Eu não acordei um dia decidido a ir até uma encruzilhada. Eu comecei a reconhecê-la em tudo. Nos livros, nos mitos, nas entrelinhas das histórias antigas que eu antes tratava como folclore. Percebi que culturas completamente diferentes falavam do mesmo ponto simbólico, o lugar da escolha, da ruptura, da troca. Um ponto onde o humano não ora, negocia. Onde não se pede permissão, se assume um risco. Isso me incomodava profundamente. Porque, se tantas civilizações diferentes chegaram à mesma ideia, talvez não fosse coincidência. Talvez fosse observação. Você já reparou como certos símbolos atravessam o tempo sem perder força? Como se não fossem invenções, mas descobertas? Eu tentava manter isso no campo do estudo. Dizia a mim mesmo que era apenas curiosidade acadêmica. Mas o pensamento voltava sempre. Como um eco. A encruzilhada não aparecia como algo maligno. Aparecia como algo honesto. Um lugar onde ninguém finge submissão. Onde as intenções são claras. Onde a troca é explícita. Isso me assustava mais do que qualquer imagem demoníaca. Porque honestidade absoluta é rara. E perigosa. Passei a notar algo perturbador. Sempre que uma religião se institucionaliza demais, ela cria intermediários. Portas. Regras. Mediações. A encruzilhada, ao contrário, surgia nos relatos como acesso direto. Sem sacerdotes. Sem templos. Sem hierarquia. Apenas escolha e consequência. E isso me levou a uma pergunta que eu não consegui mais afastar. Por que Deus exigiria tantos intermediários, enquanto outras forças aceitariam diálogo direto? Essa pergunta não me trouxe resposta. Trouxe ansiedade. Uma ansiedade que se manifestava no corpo. Falta de ar. Noites mal dormidas. Uma sensação constante de estar à beira de algo sem saber o que. Eu ainda pregava. Ainda aconselhava. Mas meu discurso começou a mudar sutilmente. Menos certeza. Mais perguntas. Algumas pessoas perceberam. Outras se sentiram desconfortáveis. Eu também. Você já esteve perto de alguém que não acredita mais totalmente no que diz, mas continua dizendo mesmo assim? É inquietante. Eu me tornei essa pessoa. A encruzilhada passou a aparecer nos meus sonhos. Não como estrada, mas como ponto de suspensão. Nenhum caminho parecia melhor do que o outro. Nenhum parecia pior. Apenas diferentes. E eu acordava sempre com a sensação de que algo me observava, não com ameaça, mas com curiosidade. Como se estivesse sendo avaliado. Eu me perguntava se estava perdendo a sanidade. Considerei isso seriamente. Mas a lucidez permanecia. Eu continuava funcional. Racional. Articulado. E isso tornava tudo mais perturbador. Porque loucura costuma ser associada ao caos. O que eu sentia era organização excessiva. Comecei a refletir sobre algo que nunca tinha ousado antes.
E se o mal não for caos, mas clareza? E se o perigo não estiver na mentira, mas na verdade dita sem anestesia? Essa ideia me acompanhava como uma presença incômoda. Não gritava. Não exigia. Apenas estava ali. Foi nesse período que percebi que minha fé já não servia como resposta automática. Sempre que eu tentava orar, sentia que estava falando com um conceito, não com uma entidade. E conceitos não respondem. Eles apenas existem. Isso me desesperava. Porque se Deus se tornará conceito, então a quem eu estava servindo todos aqueles anos? A encruzilhada deixou de ser metáfora e passou a ser necessidade. Não como ritual, mas como confronto. Eu precisava saber se aquilo era apenas construção da minha mente ou se havia algo ali, esperando. Algo que não exigisse fé cega, mas coragem consciente. Você que está ouvindo isso agora, já sentiu que precisa de uma resposta mesmo sabendo que ela pode destruir o que você é? Já desejou algo sabendo que o preço seria alto demais? Comenta. Quero entender se essa inquietação é só minha, ou humana. Nesse ponto, eu ainda resistia. Ainda me dizia que não pisaria nesse limite. Que havia linhas que não deveriam ser cruzadas. Mas pensamentos não respeitam linhas. Eles avançam. E quando avançam demais, transformam-se em ação. No próximo capítulo, a ideia deixa de ser abstrata. Eu paro de estudar a encruzilhada e começo a caminhar em sua direção. Não por coragem, mas por esgotamento. Porque chega um momento em que não saber é mais doloroso do que qualquer verdade. Capítulo 6. O homem que sabia ouvir. Eu não fui à encruzilhada buscando um demônio. Essa é a parte que quase ninguém entende. Quem chega esperando monstros, ameaças ou espetáculos nunca encontra nada. Eu fui porque estava cansado. Cansado de pensar, de comparar, de suspeitar. Cansado de respostas incompletas e de silêncios disfarçados de mistério. Eu precisava confirmar uma coisa simples: se aquilo era apenas ideia, ou se havia algo ali de verdade. Escolhi uma noite comum. Nada de datas simbólicas, rituais, velas ou palavras antigas. Eu já tinha aprendido que o excesso de forma costuma esconder a falta de conteúdo. Fui como quem vai a um lugar para encerrar um pensamento, não para começar outro. Talvez essa tenha sido minha última ilusão de controle. A encruzilhada era banal. 4 caminhos de terra, mal iluminados, sem qualquer sensação sobrenatural. Nenhum arrepio. Nenhum sinal. E por um momento, senti alívio. Pensei que tudo aquilo tivesse sido apenas projeção. Um delírio intelectual alimentado por noites mal dormidas. Eu quase fui embora. Foi então que ele falou comigo. Não surgiu do nada. Já estava ali, sentado, como quem espera sem pressa. Bem vestido. Postura tranquila. Voz educada. Nada nele remetia ao que aprendi a temer. E isso me desarmou mais do que qualquer ameaça faria. Ele não me chamou pelo nome. Não precisava. Sabia quem eu era. Mas não demonstrou poder algum. Apenas atenção. Ele me perguntou por que eu estava ali. Não foi acusação. Foi curiosidade genuína. E percebi algo perturbador naquele instante. Fazia muito tempo que ninguém me ouvia sem tentar me corrigir. Sem tentar me consolar. Sem tentar me conduzir de volta a um lugar seguro. Aquele homem apenas ouvia. Você já percebeu como ser ouvido de verdade pode ser mais perigoso do que ser confrontado? Eu falei. Falei mais do que pretendia. Falei da fé herdada, das dúvidas, do mecanismo, da busca pela verdade. Ele não discordou. Não concordou. Apenas fez perguntas precisas. Perguntas que iam direto ao ponto. Perguntas que eu mesmo evitava. E cada pergunta parecia remover mais uma camada de proteção. Em nenhum momento ele se apresentou como algo além de um homem culto. Ele não prometeu nada. Não ofereceu pactos. Não exigiu contrapartidas. Isso foi essencial. Porque, se ele tivesse pedido algo, eu teria ido embora. Mas ele apenas comentou, quase casualmente, algo que mudou tudo. Talvez o problema não seja que você perdeu a fé. Talvez seja que você a levou a sério demais. Essa frase ecoou dentro de mim como explosão silenciosa. Porque fazia sentido. Eu sempre acreditei que fé significava honestidade. Mas e se fé significasse limite? E se ela existisse não para ser questionada até o fim, mas para impedir que certas perguntas fossem feitas?
Ele então me ofereceu algo pequeno. Não conhecimento total. Não revelação grandiosa. Apenas uma pequena verdade. Algo simples demais para parecer perigoso. Ele disse que toda religião precisa funcionar antes de ser verdadeira. Que, se não funcionasse, jamais sobreviveria. Que a fé não se espalha porque é divina, mas porque é eficaz. Eu tentei argumentar. Dizer que Deus transcende função. Ele ouviu. E então disse algo ainda pior: tudo que transcende função deixa de precisar de defensores. E ficou em silêncio. Eu voltei para casa com essa frase me acompanhando. Ela não me atacava. Não me acusava. Apenas se repetia. Funcionava como chave que não fecha porta nenhuma, mas abre todas. Pela primeira vez, considerei seriamente que talvez a verdade não estivesse escondida, estivesse diluída, para ser suportável. A partir daquele encontro, nada mudou externamente. Eu continuava pastor. Continuava pregando. Mas internamente, tudo se reorganizou. Eu passei a ouvir meus próprios sermões como alguém de fora. E cada palavra soava funcional. Não falsa. Funcional. E isso me causava um desconforto físico. Eu pensava naquele homem constantemente. Não como tentação, mas como referência. Ele não me puxou para longe da fé. Ele apenas retirou a blindagem que a protegia. E sem blindagem, qualquer estrutura começa a mostrar suas rachaduras. Você que está ouvindo isso agora, se alguém te dissesse uma única verdade pequena, mas impossível de ignorar, você teria coragem de seguir vivendo como antes? Ou iria atrás de mais? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aquela pequena revelação não me trouxe paz. Trouxe sede. Uma sede que não se resolve com água comum. Eu precisava entender até onde aquilo ia. Quem era aquele homem? O que mais ele sabia? E, principalmente, se existia uma verdade completa, não fragmentada, não simbólica, não adaptada. No próximo capítulo, eu voltarei à encruzilhada. Não por curiosidade, mas porque aquela verdade parcial se tornará insuportável. E quando alguém descobre que respostas incompletas existem, ele passa a exigir o resto. E foi exatamente isso que eu fiz. Capítulo 7. A verdade que não dorme. Existe algo cruel nas verdades incompletas. Elas não esclarecem, provocam. Depois daquele encontro, eu tentei seguir normalmente. De verdade. Voltei à rotina, aos cultos, às visitas, às orações públicas. Por fora, tudo parecia igual. Por dentro, havia uma voz nova. Não audível. Persistente. Uma ideia que não se impunha, mas também não se retirava. A pequena revelação não me dizia o que pensar. Ela apenas tornava impossível não pensar. E isso mudou tudo. Eu passei a perceber como cada prática religiosa dependia mais de repetição do que de convicção. Como a fé precisava ser constantemente reafirmada para não se dissipar. Como as pessoas tinham medo de parar e pensar por tempo demais. E, o mais perturbador, eu comecei a perceber isso em mim mesmo. Dormir tornou-se difícil. Quando eu fechava os olhos, não via imagens, via conexões. Relações entre ideias. Padrões. Era como se minha mente tivesse sido destravada e agora funcionasse sem pausa. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que o descanso virou apenas interrupção temporária do pensamento? Eu tentava orar. Mas a oração soava como monólogo. Não porque Deus estivesse ausente, mas porque eu já não sabia o que esperar em resposta. Antes, a fé preenchia os espaços vazios. Agora, os espaços exigiam explicação. E explicações não vêm em forma de consolo. No púlpito, algo começou a mudar. Minhas palavras ficaram mais afiadas. Menos emocionais. Mais diretas. Eu falava de Deus, mas observava as reações como quem analisa um experimento. Sabia quando o silêncio iria pesar. Quando alguém iria chorar. Quando a culpa se instalaria. Isso me assustava, e me empoderava ao mesmo tempo. Eu me perguntava, isso sou eu me tornando um pastor melhor, ou algo completamente diferente? As pessoas começaram a comentar que meus sermões estavam mais profundos. Mais reais. Algumas diziam que se sentiam desconfortáveis, e voltavam mesmo assim. Outras diziam que nunca tinham ouvido alguém falar com tanta clareza. Clareza. Essa palavra voltou a me perseguir. Porque clareza não traz alívio.
Ela traz responsabilidade. A pequena verdade crescia dentro de mim como algo vivo. Não se expandia de uma vez. Ela se infiltrava. Aparecia em pensamentos aleatórios, em frases que eu já conhecia, em passagens bíblicas que agora pareciam estratégicas. Comecei a suspeitar que muitas delas foram preservadas não por revelação divina, mas por utilidade moral. Essa suspeita não me trouxe prazer. Trouxe isolamento. Porque não havia ninguém com quem conversar sobre isso sem parecer blasfemo, arrogante ou louco. Então eu me calei. E o silêncio é terreno fértil para a obsessão. Eu passei a pensar no homem da encruzilhada com frequência crescente. Não como tentação, mas como ponto de referência. Ele não havia mentido. Não havia prometido nada além do que entregou. E isso me levou a uma conclusão desconfortável. Talvez a honestidade não estivesse do lado que eu sempre defendi. Você já parou para pensar no quanto confia em algo apenas porque ele nunca foi totalmente honesto com você? A verdade parcial começou a doer. Doía porque eu sabia que havia mais. Eu sentia isso com a mesma certeza com que se sente uma dor no corpo. Não era curiosidade. Era pressão. Como se minha mente estivesse ocupando um espaço maior do que foi feita para ocupar. Comecei a ter lapsos. Pequenos. Nada dramático. Esquecia nomes. Repetia frases. Me perdia em pensamentos no meio de conversas. Mas, ao mesmo tempo, minha capacidade de argumentação aumentava. Eu desmontava objeções com facilidade assustadora. Como se minha mente estivesse sacrificando estabilidade em troca de precisão. Isso me apavorou. Porque eu percebi que estava mudando, e gostando do resultado. Passei a me perguntar se a sanidade era realmente sinal de saúde ou apenas de adaptação. Talvez enlouquecer fosse apenas deixar de aceitar limites artificiais. Talvez o problema não fosse a verdade, fosse a fragilidade humana diante dela. Essa linha de pensamento é perigosa. Eu sei disso agora. Mas, naquele momento, ela fazia sentido demais para ser ignorada. A verdade não dormia. Não me deixava descansar. Não me permitia retornar à fé simples. E quanto mais eu resistia, mais ela pressionava. Até que resistir se tornou mais doloroso do que ceder. Foi quando eu entendi algo com clareza assustadora. Eu não queria mais fragmentos. Não queria metáforas. Não queria símbolos. Eu queria tudo. Mesmo que isso significasse perder o pouco de paz que ainda me restava. Você que está ouvindo isso, se soubesse que existe uma verdade completa, absoluta, mas que ela destruiria quem você é hoje, você ainda assim iria atrás dela? Ou preferiria não saber que ela existe? Comenta. Essa pergunta divide pessoas mais do que qualquer religião. No próximo capítulo, eu retorno à encruzilhada. Não para conversar. Não para ouvir. Mas para pedir. E quando alguém pede demais, precisa estar preparado para pagar um preço que não entende. Eu não estava. Capítulo 8. O Pacto pela Totalidade. Eu voltei à encruzilhada porque já não havia alternativa. Não foi coragem. Foi esgotamento. Quando a mente chega a um ponto em que nenhuma resposta parcial satisfaz, continuar vivendo como antes se torna uma forma lenta de tortura. Eu não buscava mais confirmação. Eu buscava encerramento. Mesmo que esse encerramento significasse o fim de algo dentro de mim. Desta vez, eu não fingia neutralidade. Não fui como observador, nem como estudioso. Fui como alguém que sabe exatamente o que quer, mesmo sem entender o preço. E talvez esse seja o erro mais comum dos humanos, acreditar que desejar algo com clareza equivale a estar preparado para recebê-lo. Ele já estava lá. O homem elegante. A mesma postura tranquila. O mesmo olhar que não julga, mas mede. Não me cumprimentou. Não perguntou nada. Apenas esperou. Como se soubesse que, quando eu falasse, não haveria mais retorno possível. Eu disse que precisava de tudo. Não de fragmentos. Não de ideias confortáveis. Eu queria entender a origem de todas as coisas, o sentido real da existência, o papel da fé, o motivo da dor, a função de Deus, se é que essa palavra ainda fazia sentido. Enquanto eu falava, percebia algo perturbador. Minha voz não tremia. Não havia medo. Apenas urgência. Ele me ouviu até o fim. Depois, fez uma pergunta simples demais para ser ignorada. Você quer a verdade, ou quer sobreviver? Eu não respondi de imediato. Porque, naquele instante,
Entendi que as duas coisas talvez fossem incompatíveis. Ainda assim, respondi. Disse que preferia a verdade. Não por bravura, mas porque já não suportava viver em suspensão. Foi então que ele me explicou algo que deveria ter me feito recuar. Disse que ele não concedia totalidade. Disse que isso não estava sob sua tutela. A totalidade exigia outro nível de compromisso. Outro tipo de interlocutor. E, pela primeira vez, ele mencionou um nome que eu conhecia apenas como símbolo: Belial. Não houve ritual elaborado. Não houve sangue, nem juramentos teatrais. Houve consentimento. E consentimento consciente é sempre mais poderoso do que qualquer invocação. Ele deixou claro que não haveria barganha. Nenhuma cláusula de segurança. Nenhuma promessa de preservação da minha sanidade, da minha fé ou da minha identidade. Você não será punido, ele disse. Você será esclarecido. Esse esclarecimento começou antes mesmo de qualquer encontro com Belial. Começou com a retirada de filtros. Eu passei a perceber o mundo sem as narrativas que o tornam suportável. Moral deixou de ser virtude e passou a ser estratégia. Livre-arbítrio se mostrou condicionado. Fé revelou-se como ferramenta evolutiva. Nada disso vinha como choque emocional, vinha como encaixe lógico. E isso era o mais perigoso. Quando finalmente fui conduzido à presença de Belial, não vi uma entidade no sentido religioso. Vi algo mais próximo de uma consciência organizada. Não havia ódio. Não havia oposição a Deus. Havia indiferença. E essa indiferença desmontou tudo o que eu achava que sabia sobre bem e mal. Belial não ensinava. Ele expunha. Mostrava relações entre causa e efeito que atravessavam séculos. Explicava a formação do universo sem poesia. A origem das religiões sem sarcasmo. O papel do sofrimento sem crueldade. Tudo era apresentado como estrutura. Como mecanismo. Como inevitabilidade. Minha mente tentava acompanhar. No início, conseguia. Eu sentia algo parecido com êxtase intelectual. Como se finalmente tudo estivesse fazendo sentido. Como se eu tivesse passado a vida inteira lendo frases incompletas, e agora, alguém estivesse mostrando o texto inteiro. Mas textos inteiros não foram feitos para mentes humanas. Eu comecei a perder a noção de tempo. Dias e noites se confundiam. Conceitos que antes eram abstratos passaram a ter peso físico. Eu sentia pensamentos como pressão no crânio. Não havia dor aguda, havia saturação. Como um recipiente pequeno demais para o conteúdo que recebia. Belial não parou. Não porque fosse cruel, mas porque não havia motivo para parar. Eu pedi tudo. E tudo não vem parcelado. Não vem adaptado. Não vem com misericórdia. Foi nesse ponto que algo em mim começou a ceder. Não de uma vez. Em camadas. Memórias se tornaram irrelevantes. Emoções passaram a parecer reações químicas previsíveis. O eu começou a se dissolver em função de algo maior, e maior demais para ser habitado. Ainda assim, eu não pedi que parasse. Você que está ouvindo isso agora, se alguém lhe oferecesse respostas para todas as suas perguntas, sem mentira, sem simbolismo, sem consolo, você teria coragem de ouvir até o fim? Ou pediria que parassem quando começasse a doer? Eu não pedi. E esse foi o momento exato em que deixei de ser apenas um homem de fé em crise, e me tornei algo que ainda não compreendia completamente. No próximo capítulo, você verá o que acontece quando alguém retorna ao mundo comum depois de enxergar demais. Quando continua usando a mesma roupa, o mesmo cargo, a mesma linguagem, mas já não pertence mais à mesma espécie de ignorância. A verdade não me matou, mas começou a me desmontar. Capítulo 9. O pastor esclarecido. Voltar foi mais difícil do que descer. O mundo não havia mudado, e isso foi o mais perturbador. As ruas continuavam nos mesmos lugares, as pessoas repetiam as mesmas rotinas, a igreja mantinha os mesmos horários. Tudo estava intacto. Apenas eu não estava mais. É estranho perceber que o colapso mais profundo pode acontecer sem deixar marcas visíveis. Nos primeiros dias, pensei que não conseguiria continuar. Não por medo, mas por incompatibilidade. As conversas pareciam rasas demais. As preocupações, pequenas demais. Os conflitos humanos, previsíveis demais. Eu os entendia agora. Não emocionalmente, estruturalmente. E quando você entende algo apenas como estrutura,
A empatia se transforma em cálculo. Mesmo assim, eu voltei ao púlpito. Não houve iluminação divina. Não houve arrependimento. Houve adaptação. Eu percebi rapidamente que o conhecimento adquirido não me afastava da função pastoral, ele a potencializava. Eu sabia exatamente o que dizer. Sabia quais palavras ativavam culpa, esperança, submissão. Não por intuição espiritual, mas por compreensão profunda do comportamento humano. E funcionava. A igreja cresceu. Pessoas diziam sentir algo diferente nos cultos. Diziam que eu falava com autoridade. Autoridade não espiritual, psicológica. Eu já não acreditava no que dizia, mas acreditava no efeito do que dizia. E essa distinção muda tudo. Porque fé sem crença é muito mais eficiente. Eu observava os fiéis como quem observa engrenagens. Sabia quem precisava de promessa, quem precisava de medo, quem precisava de atenção. Aprendi a usar a moral como alavanca, a culpa como freio, a esperança como isca. Não com raiva. Não com prazer imediato. Com precisão. Você pode estar se perguntando se eu me sentia culpado. A resposta é simples. Culpa exige crença em transgressão. E eu já não acreditava em transgressões absolutas. Apenas em consequências. O dinheiro veio naturalmente. Não como roubo, mas como fluxo. Pessoas oferecem mais quando acreditam que estão sendo vistas. Quando sentem que alguém entende suas fraquezas. Eu entendia todas. E isso me colocou em uma posição confortável demais para ser ignorada. Com o tempo, percebi outro efeito colateral do esclarecimento: o desejo humano se tornará transparente. Carência, vaidade, submissão. Relações deixaram de ser encontros e passaram a ser dinâmicas previsíveis. Seduzir tornou-se simples. Não como conquista, mas como leitura correta do outro. Irmãs. Irmãos. Todos buscavam algo. Eu apenas oferecia a versão mais convincente. Isso deveria me chocar. Mas não chocou. O que me incomodava não era o que eu fazia, mas o silêncio interior. A ausência total de conflito. A verdade não gritava mais. Ela se acomodara. Como se tivesse encontrado espaço suficiente dentro de mim para se espalhar sem resistência. Às vezes, no entanto, algo escapava. Durante certos sermões, eu sentia uma pressão familiar. Como se minha mente tentasse expandir novamente. Como se Belial ainda estivesse presente, não como entidade, mas como lógica. Eu precisava me conter. Manter o discurso dentro de limites compreensíveis. A verdade completa não poderia ser dita. Não por bondade, por inutilidade. Ninguém quer a verdade. Quer versões suportáveis. Você que está ouvindo isso agora, já percebeu que prefere uma mentira confortável a uma resposta que destrua sua identidade? Seja honesto consigo mesmo. Eu me tornei aquilo que um dia critiquei. Mas com uma diferença crucial: eu sabia exatamente o que estava fazendo. E consciência muda o peso das escolhas. Não as torna mais leves, apenas mais calculadas. A fé, para mim, havia terminado. Mas o papel continuava. E eu desempenhava esse papel melhor do que nunca. Sem ilusões. Sem esperança. Sem medo. Apenas eficiência. Às vezes, tarde da noite, eu pensava se aquilo era loucura. Mas loucura pressupõe ruptura com a realidade. Eu estava profundamente alinhado com ela. Talvez alinhado demais. Talvez isso fosse o verdadeiro colapso. Porque entender demais não destrói o mundo. Destrói o vínculo com ele. No próximo e último capítulo, você não me ouvirá mais. Minha voz não é adequada para encerrar esta história. Há alguém que acompanhou tudo desde o início. Alguém que entende melhor do que eu o valor de uma vida humana esclarecida demais. E ele vai contar o que restou de mim. E se isso tudo te causou desconforto, comenta. Esse desconforto é a prova de que você ainda sente o peso das perguntas. Enquanto isso, eu continuo pregando. Capítulo 10. Quando a fé respondeu de volta. Toda história precisa de um encerramento. Os humanos acreditam que finais servem para ensinar algo, para consolar, para justificar a dor do caminho. Estão enganados. Finais servem apenas para organizar o caos em algo que pareça compreensível. E nem toda história permite isso. A de Osias, por exemplo, não termina. Ela apenas se estabiliza. Eu observo até hoje. Ele continua pregando.
continua sendo ouvido, continua sendo seguido. E isso é importante. Osias não foi expulso, não foi desmascarado, não foi punido. A verdade não o destruiu socialmente. Pelo contrário, ela o tornou funcional demais para ser rejeitado. Humanos não afastam quem entrega exatamente o que eles precisam sentir. Você percebe a ironia? Osias buscou a verdade acreditando que ela o libertaria. O que ele encontrou foi clareza. E clareza não liberta. Ela remove desculpas. Antes, ele podia errar em nome da fé. Agora, cada palavra é escolha consciente. Cada manipulação é cálculo. Cada silêncio é estratégico. Ele não se esconde mais atrás de Deus. Ele age sabendo exatamente o que faz. Esse é o tipo mais raro de ruína espiritual. Belial cumpriu o que foi pedido. Nenhuma mentira. Nenhuma armadilha. Osias conheceu a estrutura do universo, a origem das crenças, o papel da moral, o funcionamento da fé como anestesia coletiva. E, ao contrário do que muitos esperam, isso não o levou ao desespero imediato. Levou à adaptação. Humanos são excelentes nisso. Mas adaptação não é paz. Há noites em que Osias sente algo que não consegue nomear. Não é culpa. Não é medo. É a ausência de sentido. Por quê? Quando todas as perguntas são respondidas, não sobra nada para sustentar o amanhã. A fé, veja bem, não existe para ser verdadeira. Ela existe para permitir que a vida continue apesar da verdade. Osias perdeu isso. Ele não enlouqueceu como os livros gostam de contar. Não gritou. Não viu monstros. Não perdeu a razão. Ele perdeu algo muito mais valioso, a capacidade de acreditar em qualquer coisa sem entender completamente. E viver sem isso é um fardo silencioso demais para ser compartilhado. É por isso que eu coleciono histórias assim. Não por sadismo. Por registro. Histórias de humanos que confundiram coragem com preparação. Que acreditaram que desejar respostas era o mesmo que suportá-las. A maioria nunca chega até Belial. Poucos chegam até mim. Menos ainda sobrevivem à clareza. Osias sobreviveu. E esse foi o verdadeiro castigo. Talvez você esteja ouvindo tudo isso agora e pensando que faria diferente. Que saberia a hora de parar. Que manteria a fé intacta. Todos pensam isso. Até o momento em que a pergunta certa surge. Pequena. Educada. Persistente. A pergunta que não exige resposta imediata, apenas espaço. E uma vez que você dá espaço, ela cresce. A moral dessa história não é não questione. Questionar é humano. A moral é mais incômoda. Nem toda verdade foi feita para ser habitada. Algumas existem apenas como limite. Como fronteira. Cruzá-las não é pecado. É escolha. E toda escolha cobra coerência. Osias escolheu saber. E agora vive com isso. Se essa história te fez questionar algo que você sempre aceitou sem pensar, curta o vídeo. Não para apoiar o canal, mas para reconhecer o desconforto. Se inscreva se quiser ouvir outras histórias que não oferecem respostas fáceis. E comenta, até onde você iria pela verdade. Eu continuo à espera. Sempre à espera. Porque humanos nunca deixam de perguntar.